Olá pessoal, estamos aqui com o Nathan, mais um aprovado no concurso da Cefaz Ceará. Tudo bom, Nathan? Tudo bem. A gente gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, para eles te conhecerem um pouco melhor. Bom, eu me chamo Nathan Ortiz Klasman, eu tenho 30 anos, sou formado em administração e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu fui aprovado em 4º lugar no cargo de auditor contábil da Cefaz Ceará. Para quem não sabe, o concurso da Cefaz Ceará teve vagas para diversos cargos. O de auditor fiscal, que é o cargo tradicional, o auditor contábil, o auditor jurídico e o auditor de TI. E o Nathan é o 4º lugar do cargo de auditor contábil. Nathan, de onde surgiu essa ideia de estudar para concursos, né? Mais especificamente aí para concursos da área fiscal, meio controle, né? Que seu cargo ali, ele tá meio no meiozinho, né? Pois então, eu já sou concursado desde 2014, um cargo de nível médio, e depois de um tempo já no serviço público, esse cargo de nível médio financeiramente ele já não era o suficiente, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais e decidi estudar em primeiro lugar para a área de controle. Então eu comecei com a área de controle, estudei quase sempre para a área de controle, mas esse edital do Ceará eu já tinha feito essa migração para a área fiscal um pouco, assim, eu já estudado um pouco da área fiscal, e esse edital do Ceará ele foi bem propício para quem era da área de controle, fiz essa migração e deu certo. Que legal. E aí, se você começou a estudar para concursos, exatamente quando, assim, mais direcionado? Foi quanto tempo de aprovação? Até a aprovação? Especificamente agora, nessa última vez que eu comecei a estudar, depois de 2014, eu comecei em abril de 2020, abril do ano passado, então deu praticamente 1 ano e meio, e durante esse tempo eu consegui ser aprovado no Tribunal de Contas do Rio e agora na Cefaz Ceará. Que legal! Nossa, para conseguir 2 aprovações tão grandes, né? Porque foram 2 grandes concursos em tão pouco tempo. Conta pra gente um pouquinho da sua estratégia de estudos, né? Como que você construiu ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, essa estratégia de estudos? Bom, primeiro que eu parei de trabalhar, pedi uma licença não remunerada, então para me dedicar integralmente. Contratei um serviço de coaching, né, para me ajudar no planejamento, para eu já pegar todas as ferramentas e o caminho, tempo, né? E o caminho mais curto e mais fácil, sem bater a cabeça, e basicamente estudar todos os dias, da hora que acordava até a hora de dormir, até chegar à aprovação. Você conseguia fazer em média quantas horas líquidas por dia? Eu fazia, no meu primeiro ano e praticamente todo esse tempo, eu fazia no mínimo 9 horas, e às vezes eu chegava perto das 11 horas, mas eu ficava entre 8 horas e meia e 10 horas e meia, todos os dias, segunda a segunda. Gente, vocês estão vendo, foi pouco tempo de estudos, né, considerando os cargos que ele alcançou, mas a quantidade de horas foi uma quantidade de horas muito grande, né, se a gente contar aí 9 horas líquidas todos os dias, você tirava um dia para descansar, como é que você administrava isso daí? Não tirava dia de descanso, era de segunda a segunda, exceto em média 1 vez por mês, a minha família vinha me visitar, né? Minha família é do interior do Rio Grande do Sul. 1 vez por mês eles vinham me visitar um dia eu parava de estudar e depois continuava normal. E você é casado? Sua família te apoiava, sua esposa? Sim, eu sou casado, minha esposa também estuda para concursos. Aí combinou, né? E aí deu tudo certo, então ela estava trabalhando home office por causa da pandemia e mais os estudos, né? E então eu sou casado e a família mora no interior, então basicamente somos só nós dois e os nossos gatos. E aí foi mais fácil de administrar ali? Sempre foi parceira durante todo esse período? Sim, isso foi muito importante, né? Tanto porque ela já estava na área, quanto ela sabia toda a dedicação e que eu tinha esse foco, então ela era muito compreensiva, ela nunca me pediu para parar de estudar por causa dela, ou vamos parar, fazer outra coisa. Então ela não, pode estudar, a gente aguenta. Claro, a gente convivia, estava em casa os dois, então a gente sempre estava junto. Mas eu nunca, só tive apoio dela. Que legal. Até para conseguir fazer uma carga horária de 9 horas líquidas por dia, até 11, né, em alguns momentos, realmente você tem que estar com a rotina muito estruturada. Mas mesmo estando, Nathan, com a rotina estruturada, com tudo direitinho,
fazer o que você fez é necessário muito condicionamento mental, é necessário muita disciplina, muito foco. O que você acha que te deu essa possibilidade? Assim, quais eram os seus gatilhos que você ativava para conseguir, de fato, fazer essas 9 horas líquidas todos os dias? Acho que uma meta, tanto a meta de carga horária quanto a meta final, que é passar no concurso, sempre lembrar o porquê e que cada meta que você bate, a meta diária, meta de horas diária e de questões, enfim, é um passo nessa trajetória que vai chegar lá no fim, você vai alcançar o objetivo. Então eu pensava nisso, eu pensava, pô, hoje eu tô cansado, é quase 1h da manhã, mas ainda falta 1 hora, vamos lá. Então, pensando, o dia que eu passar, vai valer a pena e valeu, né? Com certeza. Foi muito bom. Que legal, muito bom ver esse seu foco, essa sua disciplina. A gente sabe que, acho que foco, disciplina, quando você tem facilidade em fazer isso, você já sai ali mais em cima, né? Porque o concurseiro, ele vai ter que aprender a ter isso. Se ele não tem, se ele anteriormente na vida dele ele não era focado e não era disciplinado, e vai entrar para o mundo do concurso público, isso é algo que ele vai precisar desenvolver ao longo da sua preparação. E você, pelo que eu vejo, é alguém que conseguiu fazer isso muito bem, né? Excelente. Eu já tinha essa característica no meu trabalho, então, basicamente, eu utilizei isso para os estudos, de quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer o máximo possível até o final. Então, chega a ser até demais, às vezes, para mim é normal e é, entre aspas, fácil, mas para quem olha parece que é algo difícil, algo absurdo, mas quando você está acostumado e quer fazer alguma coisa, se torna fácil. Eu acho que as pessoas, elas precisam entender o que funciona para si, né? Porque tem pessoas que, se elas começarem a estudar e abrir mão de tudo, elas vão demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses e elas vão parar, não vão dar conta, né? Então, para esse tipo de pessoa, é interessante ela tentar conseguir manter um equilíbrio maior ali, né? Fazer outras coisas e, obviamente, fazer outras coisas vai tomar tempo do estudo, né? Não tem como você fazer 9 horas líquidas por dia e continuar a fazer tudo a sua vida, né? Não se iluda. Não. Mas, ao mesmo tempo, fazer como você fez é muito legal, porque aí você já muda a chave no seguinte sentido: eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer o mais rápido que der para fazer, para depois eu começar a viver, né? E aí, se você tem o condicionamento mental para aguentar isso, eu acho que é o caminho mais rápido até a aprovação, que de fato foi. Isso que você falou é verdade, cada pessoa é diferente. A minha esposa é uma pessoa que faz isso, ela precisa ter uma vida mais equilibrada, né? Então ela não consegue abster tanto e abrir mão de todas as coisas, então ela tem uma vida bem mais equilibrada, né? Então vai de cada pessoa, mas com certeza quem é aprovado precisa ter um alto grau de dedicação, mesmo que não seja 100%, mas 90% da sua vida tem que ser o concurso, né? E também você falou de rápido e até o final, e também de uma forma eficiente. Sim. Então essa questão tanto de planejamento, de coaching, de saber que está com o melhor material, está fazendo o correto e fazendo o que as pessoas que foram aprovadas fizeram, claro, com as suas devidas adaptações, é muito importante. Sim, com certeza. E você disse que você contratou um coaching durante a sua preparação. E como foi que o seu coach ele organizou o seu planejamento de estudos? Lá no início, quando você começou a estudar, você já começou a estudar todas as disciplinas de uma vez? Como que você estudava? Como que você revisava? Eu comecei com disciplinas básicas, na verdade, mas já eram, acho que 10 disciplinas. Que já que você tinha bastante tempo para estudar, né? Dá para colocar mais matérias no Exato, ciclo, né? Como eu tinha 9 horas por dia, dava para ver praticamente todas as matérias num dia, então, e ir rodando. Então foram 10 matérias e logo em seguida, no meu segundo mês, eu já decidi estudar para o TCU, que eram 21, 22 matérias. Então, a cada mês eu fui adicionando 2, 3 matérias até estar estudando todas elas. E a discursiva também, logo no início eu comecei, então para quem estuda mais para área de controle, que nem eu estava estudando, né, a discursiva tem um peso muito alto, então todas as semanas, no mínimo 2 discursivas durante 1 ano e meio praticamente. Ah, é mesmo? E assim, como que você organizava as suas revisões dentro do seu planejamento de estudos? Eu não tinha essas revisões de 24 horas, uma semana, um mês, e como eu tinha bastante carga horária, eu conseguia
rodar a matéria rapidamente, basicamente eu pegava os PDFs, grifava-os e depois eu passava de novo mais uma vez toda a matéria. Na verdade, após a primeira passada na matéria, eu olhava o passo estratégico, que já era uma mini revisão, né? Também pegava um livro de cada matéria, um livro mesmo voltado para concursos, para dar uma aprofundada na doutrina, mas depois de fazer isso, basicamente era só PDFs e questões. Metade do tempo PDF, metade do tempo questões. Era assim que eu revisava, não tinha uma outra forma. Não tinha um método específico? Não. E bem lá no início, eu via 3 PDFs e voltava um só para... isso que eu estava perguntando. Então bem no início eu fazia isso. Eu via 2 ou 3 PDFs e eu voltava um, via mais um, voltava e ia fazendo isso. Essa era, logo no início foi o que eu fiz. Mas com a sua carga horária alta, você realmente termina mais rápido os PDFs, né? E aí pode ficar só em revisão aí, né? Por grifos, por questões, né? Isso, exatamente. E deu muito certo, né? Deu certo. Você tá aqui, Deu muito certo. bom. Nathan, conta um pouquinho pra gente das suas aprovações ou reprovações nesse 1 ano e meio. Você fez outras provas, não é? Fiz. A primeira prova que eu fiz foi do Tribunal de Contas do Rio, que foi em fevereiro de 2021, que eu não estava estudando especificamente para o Tribunal de Contas do Rio, eu estava estudando para o TCDF e fiz essa primeira prova sem muita pressão, sem muita expectativa de passar. Depois eu fiz a prova do Distrito Federal e a terceira prova que eu fiz foi a da Cefaz Ceará. O meu objetivo era o TCDF, eu botei muita pressão em mim mesmo para essa prova do TCDF e do Rio eu nem estudei para o Rio. E isso é importante porque eu fiz a prova do Rio sem nenhuma pressão e eu consegui ser aprovado no TCE Rio e na prova do TCDF, que foi a que eu me dediquei, que eu estava querendo realmente passar. Infelizmente, na hora da prova, eu fiquei muito desconcentrei e não consegui ter essa aprovação. Já para a Cefaz Ceará, como eu já tinha sido aprovado no Rio e eu já tinha mais experiência de provas, mais estabilidade mental para fazer essa prova, eu fiz essa prova do Ceará com um sorriso no rosto e foi muito mais tranquilo e foi que eu fui muito bem, né? Fiquei em quarto lugar, então assim, claro, tem a questão do conhecimento, da matéria, de vencer a matéria, de estar bem preparado, mas tem um outro lado que é o psicológico e eu acho que isso é muito importante e é o mais difícil, a meu ver é o mais difícil, porque o estudo você com o tempo vai ver toda a matéria, vai adquirir uma base de conhecimento, mas também é importante conseguir calibrar esse psicológico para a hora da prova. Com certeza. Às vezes, lidar com, quantas matérias vai ter no meu planejamento, como que eu estudo, como que eu reviso, como faço questões, isso é só o básico do concurseiro, né? Isso aí você tem que aprender a fazer e dominar muito bem. O emocional dá mais trabalho, né? Precisa de um trabalho mais intenso ali, né? Dá bem mais trabalho e quase todo mundo, acredito, que está estudando para concurso quer realmente passar. Na verdade, todos querem passar, mas todos têm... Ninguém quer ficar 2, 3, 4, 5 anos estudando para passar, né? Sabe muitas vezes que vai precisar. Mas então põe essa pressão, se eu conseguir passar, eu vou conseguir ter uma vida melhor, vou poder ter filhos, vou conquistar o cargo que eu quero. Então isso é uma pressão interna. Sem contar, no meu caso eu não tinha pressão externa, mas muita gente tem pressão externa de família, das pessoas que não conhecem o que é o mundo dos concursos, acham que é só estudar que vai passar, é fácil, não precisa deixar de ir às festas da família para passar, mas na verdade precisa. Então é difícil esse psicológico, não tem uma técnica tão certa assim para passar como tem as de estudo hoje em dia, e o material de qualidade. Não tem um psicólogo que vai te ajudar a passar, não. Consulta comigo que você vai estar psicologicamente preparado para a prova. E mesmo que tivesse, né? Cada pessoa é diferente, né? Tem problemas diferentes, o calo aperta em um lugar diferente, né? Falando em bons materiais, como que você conheceu Estratégia Concursos, Nathan? Eu, antes de começar a estudar, né, pelo material de estratégia, e de começar a estudar para os concursos, os meus conhecidos, as pessoas com quem eu trabalhava, eles já utilizavam o material de estratégia. Então, todo mundo, o estratégia já era o líder do mercado, já era o material mais conceituado e eu já sabia que o material de estratégia era o melhor. Quando eu comecei a estudar, foi o material indicado pelo meu coach,
e que ele também foi aprovado para fiscal utilizando material de estratégia, e diz, não, estratégia vai ser o melhor, é o que vai te atender muito bem, e eu nunca me arrependi. Utilizei quase todos os produtos, todo o material de estratégia, e com certeza é o melhor material que eu já estudei. Fala pra gente que produtos você utilizou dentro da nossa plataforma. Eu acredito que eu tenho usado quase todos. PDF, videoaula, marcação dos aprovados. Eu utilizei, eu acho que o único que eu não utilizei foi a marcação dos aprovados, mas eu utilizei os PDFs, né, padrão, utilizei depois o PDF simplificado às vezes, utilizei o passo estratégico. Eu não via muito videoaulas lá no meu início da preparação, mas agora mais para o final, para ser mais leve, também vi videoaulas. Utilizei o sistema de questões, inclusive para inéditas, que foi bem bom, e o Estratégia Cast. Então, praticamente todos os serviços do Estratégia, e é uma solução completa, assim. Eu acho que quem adquirir um pacote, ou quem tem o material de estratégia, não precisa de outra ferramenta, né? Claro, questões, tem o sistema também de estratégia, isso já com certeza vai ser aprovado. E me diz uma coisa, você enfrentou alguma dificuldade, assim, em alguma matéria específica, maior dificuldade para aprender? Bem no início eu tive bastante dificuldade com matemática financeira, apesar de eu ser administrador e já ter estudado isso na faculdade, tive um pouco de dificuldade. Mas ela se resolveu nos 6 primeiros meses aí. Como? Fazendo muitas questões, repetindo as que eu tinha errado, fazendo muitas e muitas questões. Principalmente eu fiz um formulário, uma página com todas as fórmulas, que eu fazia as questões com o formulário do lado e isso eu consegui vencer. Depois, quando eu adicionei mais matérias, eu tive que incluir estatística e economia, né? E foram bem difíceis, vi várias vezes, muitas questões. Até hoje eu não posso dizer assim, bom, dominei a economia, dominei a estatística, mas eu consegui chegar no nível de acertos muito bom e eu acabei utilizando várias estratégias, videoaula, PDF, outro tipo de material e muitas questões, que eu não tenho facilidade com as matérias exatas, então não teve que fazer, força bruta e dedicação. É isso aí. Você falou que, pela sua fala, você utilizou muito mais os nossos PDFs do que as videoaulas, mas especificamente, além de estatística em que você utilizou videoaula, teve alguma outra matéria que você utilizou videoaula? Estatística, economia e basicamente essas duas. Né? Depois, no final, eu comecei a utilizar para revisar. Aí eu vi uma boa parte delas, vi contabilidade pública, AFO, direito tributário também vi as videoaulas. Legal, Nathan. E no período de reta final, o que você modificou dentro do seu planejamento de estudos? A hora que você viu aquele edital na Cefaz Ceará, com aquele monte de disciplinas, como que foi que você se organizou? Antes, nos outros 2 concursos, TCE e TCDF, eu tentei manter um ritmo exatamente o que eu vinha fazendo até o dia da prova. Até que você já fazia muito, né? Isso. E daí nos últimos 2, 3 dias eu fazia só questões da banca, as mais atuais, só para gravar a cobrança da banca. Mas para o Cefaz Ceará, especificamente, eu tive uma abordagem diferente. Então nas últimas 2 semanas eu parei de fazer questões praticamente. E eu vi muitos vídeos de reta final, revisão assim, porque era um edital gigante, eram 23 matérias. Então, querer revisar todos os PDFs de novo, fazer todas as questões, era inviável. Então, eu ficava vendo videoaulas de reta final, de praticamente todas as matérias, em velocidade 2, 3, e foi isso e deu muito certo. Assim, foi até melhor do que tentar manter o ritmo de estudos padrão até o dia da prova. E simulados? Você fez simulados nesse reta final da Cefaz Ceará? Eu fiz praticamente todos os simulados que tinham tanto do Ceará e dos tribunais de contas também. Eu acho que o simulado ele é muito importante, é o mais próximo que você vai ter da prova, tanto a ambientação, a mentalidade, parar e fazer aquela prova, quanto as questões são inéditas, né? Então, eu acho o simulado muito importante, então sempre fiz no mínimo um simulado por mês. No mínimo, às vezes eu fazia
Às vezes eu fazia 2 no mesmo dia, pegava assim, fazia um de manhã, fazia outro de tarde para vencer todos e pegar o máximo de questões inéditas e tentar simular o ambiente de prova. E na véspera de prova, tipo aquele um diazinho antes, o que você fazia? Você descansava, olhava alguma coisa, estudava, ou se é aquele aluno que leva a matéria para ver até a hora que eu estou entrando ali na porta da prova? Mais ou menos isso, exceto à noite, antes da prova, eu encerrava um pouco mais cedo, mas eu estudava o máximo que dava até o dia anterior à prova. No dia da prova eu tinha uns resumos e eu olhava assim até, mais ou menos, sempre entrei próximo do horário de iniciar a prova e ficava revisando até a hora da prova. E as discursivas, normalmente era no outro período, eu tinha as minhas discursivas e eu revisava ali algumas discursivas antes da prova para tentar pegar algo na memória de curto prazo, e muitas vezes funcionou. Várias vezes, por exemplo, a português é muito bom, assim, decorar, sei lá, a regra dos porquês, qualquer crase, olhar antes da prova, é a primeira prova que você vai fazer, pelo menos para mim, memória de curto prazo, chega ali e faz, ou até uma fórmula de estatística que seja mais difícil, olhando antes, chega na prova e já chega com essa fórmula na cabeça. Claro que são várias, né? Mas se der sorte, é uma questão a mais. Bom, e no dia da prova, Nathan, a gente sabe que o Sebrasp é uma banca que, para essa prova, ele colocou 160 questões, uma errada, uma certa. Qual foi sua estratégia? Marcou tudo ou deixou alguma em branco? Eu fiz essa prova, primeiro eu tentei fazer todas as que eu sabia, né? Então eu tentei fazer 160 questões, no final da prova eu tinha feito 120 questões que eu tinha certeza. Eu pensei, bom, se eu acertar 90% dessas, ainda não vai ser o suficiente para conseguir passar. Então eu dei uma segunda passada na prova e fiz mais 30 questões. Então eu marquei 150 questões no total. As últimas 10 eu tinha visto a matéria, mas eu tinha muita dúvida. Tinha algumas questões de estatística que eu não quis arriscar. Então eu deixei 10 em branco e fiz 150. Com aquele cálculo de, bom, se eu acertei 85%, 90%, eu estou dentro. E acabou que deu certo. Mas, só voltando no TCDF, eu fiz uma estratégia um pouco diferente. Eu fiz a prova, então não eram 160, eram 150 questões, e eu fiz 130 questões. Fiz essa mesma estratégia. Fiz primeira passada, voltei, fiz uma segunda passada, ficaram 20 em branco. Aí eu contei as erradas, e eu tinha marcado bem mais questões erradas nessas 130 que eu tinha feito. E as 20 que faltavam eu marquei todas certo. E no TCDF deu certo, funcionou muito bem. O balanceamento funcionou, eu fiz, eu acho que 4 pontos positivos, a mais. E no Cefaz Ceará, dessas 30 que eu fiz na segunda passada, eu deixei marcado elas e eu consegui fazer também, acho que uns 6 ou 8 pontos a mais. Então deu certo, todas as vezes eu consegui me dar bem nas estratégias. Então você foi aquele que fez o balanceamento, mas chutou, né? Chutou assim, é um chute meio direcionado, né? Isso, calculado. Calculado, um chute calculado, boa. Ô, Nathan, se você tivesse que apontar assim, algum ponto falho na sua preparação, você teria algo para falar? Difícil a gente perguntar isso para um cara que estudou menos de 1 ano e meio, né, gente? 9 horas por dia, conseguiu ser aprovado em 2 cargos muito difíceis, que foi o TCE Rio e agora a Cefaz Ceará. Mas enfim, teve algum ponto falho? Eu acho que na questão de preparação para a prova objetiva, por eu ter contratado um coach e já ter me informado bastante, eu gostava de ver também os vídeos dos aprovados para pegar alguma técnica, né? Então a questão assim de preparação eu não vejo assim nenhum ponto que eu falhei, assim, né? Claro que eu acabei migrando de uma área para outra, quem sabe se eu tivesse ficado só numa área eu pudesse ter ido ainda melhor, mas deu certo nas 2 áreas, eu passei no Tribunal de Contas e numa Secretaria de Fazenda. Mas a maior falha, assim, foi a questão do psicológico, de não dar tanta atenção e botar tanto peso numa prova só,
né? Claro que eu pensava, ó, se eu não passar, eu ainda vou ter outras oportunidades, mas eu botei muito peso nessa prova do TCDF que acabou não dando por questão psicológica, porque eu estava muito bem preparado para essa prova. Então, acho que tem isso também, conter as expectativas, ter um pouco mais de calma, também simular a hora da prova para não ter um pavor na hora de fazer a prova, né? Acho que esse foi a maior falha, assim, dessa preparação. Falando em outras oportunidades, você, a essa altura da preparação, está aprovado no TCE Rio. Sei que você tomou posse ontem, né? Parabéns, isso. Maravilha. Tem agora também Cefaz Ceará. Pretende ainda fazer alguma prova? Apesar de já ter tomado posse ontem no Rio, que foi algo muito legal, bem emocionante, até mais que o esperado, mas foi muito emocionante. E ter passado na Cefaz Ceará, que tem uma boa perspectiva de ser nomeado logo em seguida, meu objetivo final ainda é fazer a prova do TCU. Então eu continuo estudando, quero fazer essa prova do TCU também porque a minha esposa também continua estudando, então ainda não aposentei a caneta e acredito que eu vou continuar estudando por mais um tempo, sim. Nathan, em algum momento passou pela sua cabeça, assim, desistir? Eu acho que não, né? Pelo perfil que você tem, uma pessoa extremamente assertiva, objetiva, mas, assim, diante de alguma dificuldade, alguma coisa, você pensou em desistir em algum momento? Não pensei em desistir em nenhum momento. Desde o início da minha preparação, ela foi bem planejada. Eu já comecei com o tempo integral para me dedicar aos estudos, já peguei um coach para ter um bom planejamento, já sabia que eu iria demorar de 2, 3, 4 anos, então para mim era só uma questão de tempo e de dedicação, né? Claro que até passar você não sabe se realmente vai passar, mas eu acreditava que eu já estava utilizando e perseguindo o caminho correto, estava fazendo de uma forma correta e que uma hora ia dar certo. Então nunca pensei em desistir, nunca me passou pela cabeça, né? Só se eu tentasse, quem sabe se eu tentasse várias vezes e não conseguisse, eu pudesse até pensar, mas nenhuma vez passou pela cabeça nesse 1 ano e meio. Então vamos falar de sensação boa agora. E a sensação de ter o nome no Diário Oficial? Já teve lá no TCE Rio, agora na Cefaz Ceará. Como que é isso? Bom, no Rio eu não tinha levado a prova embora para casa, então eu não tinha nenhuma ideia de que eu passaria no Rio. Eu não tinha estudado especificamente para o Rio, tinha estudado para o TCDF. Então quando saiu foi uma surpresa. A primeira sensação foi de surpresa e a segunda de alegria. Porque, primeiro concurso que eu fiz, desde que eu comecei a estudar, 10 meses de preparação eu passei. Então foi uma alegria, mas foi algo inusitado. Então, foi um sentimento misto, né? Já para essa prova do Ceará, eu tinha me preparado muito bem, eu tinha visto todo o edital 1, 2 vezes, estava consciente que eu tinha todas as ferramentas para passar na prova. Se eu fizesse uma prova boa, eu tinha chances e eu fiz essa prova. Fiz uma prova com calma, com tranquilidade, então eu esperava realmente passar na Cefaz Ceará. Então, quando saiu o resultado, eu fiquei bem feliz, bem feliz. A minha meta, assim, era ficar entre os 10 primeiros, que eram as vagas e o cadastro, e acabei ficando em 4º lugar. Foi muito satisfatório, foi muito bom. Nossa, Nathan, parabéns. Eu acho que a sua história com esse ponto tão focal aí na disciplina, no foco, em fazer as coisas darem certo no menor espaço de tempo possível, né? Você se dedicou integral ali, tudo ou nada, né? Foi fazendo, acho que isso pode inspirar aí muitas pessoas, né? Que se identificam aí com o seu perfil. Mas os alunos que estão nos assistindo, eles ainda não passaram, né? Sua grande maioria ainda não passaram no concurso. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que continuam na caminhada? Bom, eu realmente acredito que a dedicação ela dá frutos, o estudo ele dá frutos, então a minha dica para as pessoas que estão ainda nessa jornada e sabem que é difícil se dediquem, acreditem, até quando não estiver acreditando, pensando bobagem, para de pensar, senta, estuda, pensa assim, bom, não sei se vai dar, não vai dar, senta e estuda, né? Tentem
Eu sei que é difícil, cada um tem a sua situação, né? Para alguns é um pouco mais fácil, não é fácil para ninguém, mas para alguns é ainda mais difícil. Mas é manter o foco, acreditar, pegar todos os dias, tentar ao máximo dar o seu melhor, né? Porque assim, apesar de eu ser uma pessoa dedicada, eu não tinha facilidade com as matérias, tomei tive muito trabalho com economia, estatística, assim, de até quase chorar na hora de fazer essas matérias, mas eu digo, bom, não tem o que eu fazer, eu preciso estudar e me dedicar. Então a minha dica para quem ainda está nesse caminho é que se dediquem, né? Essa é uma dica emocional. E a segunda é que tenham um bom planejamento, que tenham um material de qualidade, que a meu ver, do Estratégia é um material de primeira qualidade, e continuem estudando. Até a aprovação vir, né? Até a aprovação vir. Porque a gente não desiste. Se precisar, a gente até para descansar um pouquinho, né? Exatamente, mas desistir nunca, que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Nathan, a gente te deseja toda a sorte do mundo, e principalmente nesses seus outros projetos aí. Você falou que ainda vai estudar para o TCU, né? Isso. E que aconteça o que for de melhor, né? Onde Deus te quiser, que vai ser o melhor para sua vida, é ali que você vai ficar. E a gente te deseja muito sucesso, muita sorte, que você seja aprovada em tudo que você quiser. E para essa nova fase da sua vida que está começando agora, né? Você tomou posse ontem no TCE Rio, né? Talvez tome posse também aí na Cefaz Ceará. Que você seja muito abençoada aí também nessa sua nova fase, viu? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelas suas palavras, também agradecer o Estratégia por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Sempre foi um sonho vir até aqui. E eu, sinceramente, o Estratégia, os professores de Estratégia, encontrei alguns professores aqui e vocês fazem algo maravilhoso para quem está lá estudando. Então a gente precisa basicamente sentar e estudar, porque a Estratégia dá questão de suporte material é fenomenal. Obrigado por tudo também. A gente agradece. Bom, esse foi o Nathan Klasman, 4º colocado no concurso da Cefaz Ceará para o cargo de auditor contábil.